Mateus 22, de 1 ao 14. Então Jesus tornou a falar-lhes por parábola, dizendo: O rei dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu pai. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já estão mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Mas o rei encolerizou-se, irou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois pelas encruzilhadas dos caminhos, e o quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. E disseram aqueles servos pelos caminhos, e ajuntaram tudo quanto encontraram, tanto maus como bons, e encheu-se de convidados a sala nupcial. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, viu ali um homem que não trajava a veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem teres veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Ordenou então o rei aos servos: Amarrai-o dos pés e as mãos, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A palavra que Jesus nos ensina nos remete a pensar que Deus sempre chamou, Deus sempre convidou o seu povo, e muitos os rejeitaram. Lá em Êxodo 20:19, o povo falou a Moisés que não queria ouvir a voz de Deus. Em Jeremias 8:9, os sacerdotes rejeitaram a palavra do Senhor. Por várias vezes, o povo rejeitou o chamado, o convite de Deus, mas Deus continua insistindo. Ele vem nos lembrar que Ele continua chamando. E Jesus veio com essa parábola para nos lembrar que Deus chama. Ele continua dando oportunidades a todos e envia o seu único Filho por amor a nós, para nos salvar. Ele está a nos avisar que realizará uma festa de bodas para o seu filho. O rei enviou antes seus servos para convidar os convidados, para homenagear seu filho, e não quiseram ir para a festa, para as bodas do filho. E o rei insistiu, enviou seus servos e disse para os convidados que o jantar estava já preparado, estava tudo pronto, era só aguardando os convidados. E não deram ouvidos, nem consideraram o convite, e saíram para o que acharam importante. Foram para os seus campos, para os seus negócios, e outros convidados se apossaram dos servos, os maltrataram e mataram. Esses são os servos que Deus enviou, os seus profetas,
que foram maltratados e mortos pelos aqueles que não queriam ouvir o chamado do Senhor Deus. E o rei, sabendo disso, irou-se e enviou seu exército para destruir os homicidas e queimar as suas cidades. E o rei falou aos servos: já está preparadas as boldas, mas os convidados não eram dignos. Ide e convide a todos que encontrarem pelo caminho, pelas encruzilhadas, e convide-os para estarem na festa, para estarem nas bodas do meu filho. Sabemos quem fica pelas estradas são as pessoas impuras, os cegos aleijados, os coxos, os pecadores, que são todos, os doentes, os adúlteros, os que ninguém chamaria para a sua festa, mas foram lembrados pelo rei e os céus os convidou, sejam bons ou sejam maus, e encheu-se a festa de convidados. O rei viu no meio dos seus convidados um homem que não estava com vestes nupciais, trajes adequados para estar em uma festa. Como você conseguiu entrar na festa? E aquele homem se calou. O rei disse aos servos: amarre-o de pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. E lançá-los na fornalha do fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Diz também isto em Mateus 13:42. E ao terminar a parábola, Jesus nos diz: porque muitos são escolhidos, mas poucos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos serão os que aceitaram o convite e fazem a vontade e honram e obedecem à vontade de Deus. O nosso Deus, o nosso Pai, preparou a festa da salvação para todos nós, em comemoração para o banquete, para receber Jesus Cristo, o noivo, Filho de Deus, que veio desposar a humanidade. Através desta parábola, vimos as respostas dos apelos de Deus, dos chamados de Deus, dos convites de Deus, e como os homens a rejeitaram. Eles ficaram indiferentes, agindo aos seus interesses, uns cuidando dos campos, outros dos seus negócios, como diz lá no versículo 5. E com rebeldia e justiça própria, como diz no versículo 6. Muitos não aceitaram o convite de Deus. Muitos servos têm sido enviados, convidando a todos para se voltarem para Deus e estarem em comunhão com Ele. O ato de aceitar o convite para a festa é reconhecer o Senhor Jesus como o único Deus verdadeiro, e quem rejeita Jesus não estão fazendo a vontade do Pai. E quem não o coloca em primeiro lugar em suas vidas, perderão o lugar no reino de Deus. Pois deixam coisas terrenas, dinheiros, ídolos, trabalhos, bens no lugar do Senhor, e não lhe faltam nada, e não querem estar na presença de Deus, e não querem ter parte com Jesus nas bodas. E outros são convidados e entrarão, como diz lá em Mateus 21:43,
Jesus nos diz que o reino de Deus nos será tirado e será dada a uma nação que deu os seus frutos. O convite é geral a todos, inclusive uma grande lista dos que rejeitaram. Mas somente serão escolhidos aqueles que aceitaram o convite e agradam a Deus, obedecendo seus mandamentos, honrando toda a Escritura. Por isso temos que tomar cuidado para não cairmos na mesma condenação de estar na festa e não estarmos trajados com as vestes nupciais. Em Isaías 61:10 diz: regozijai-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com uma coroa sacerdotal e a noiva que se enfeita com suas joias. Deus dá as vestes para cada um, diferenciadas, própria para cada um, diferentes, dá conforme sua vontade. Se aceitamos o convite, temos que agir na obediência, segundo a vontade de Deus. Temos as Escrituras como ensinamentos e muitas das vezes esquecemos de fazer cumprir em nossas vidas tudo o que aprendemos e caímos no pecado. Assim foi descoberto aquele convidado que estava na festa, mas não estava com trajes apropriados para se apresentar ao rei. Estava em pecado com Deus. Não honrou o rei, pois as vestes nupciais eram oferecidas pelo rei e este não fora convidado, pois estava com outras vestes. Foi questionado como entrar ali. Este não disse nada e foi amarrado e jogado para fora. Muitos hoje ignoram o convite do Evangelho. Às vezes aceitam o convite, frequentam a igreja e acham que é só isso. O convite é para se envolver com um relacionamento com Deus, que começa aqui nesta vida e nos levará para a vida eterna. Hoje Deus continua nos dando a oportunidade para sermos os seus servos, aqueles que façam o seu ide, como diz lá no versículo 9 e 10. Ide pelas encruzilhadas, pelos caminhos, ide ao pecador, ao drogado, ao prostitutas, aos adúlteros, aos que não acreditam. Até mesmo os homicidas terão sua oportunidade, pois Deus enviou seu Filho para todos terem a oportunidade de terem a salvação e o perdão dos pecados. Jesus levou sobre si todas as transgressões e dores. Deus nos deu o livre-arbítrio para a humanidade também e inúmeras oportunidades, mas chegando o dia das bodas, o Senhor dirá que nunca os conheceu, como está descrito lá em Mateus 7, 22 e 23. Só estarão vestidos com vestes de linhos finos, como diz em Apocalipse 19, 8 e 9. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me: escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e estas são as verdadeiras palavras de Deus. Estes escolhidos escutam o chamado e serão recebidos com graça, pois foi o Pai quem os chamou. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6 e 37. Amém.
que possamos ouvir o que diz as Escrituras do Senhor. Amém.